Vamos dar início, então, à sessão de julgamento, com a bênção de Deus, e também já dando boas-vindas a todos, doutora Mariana pela Procuradoria, doutor João pela Secretaria, os demais auditores e também os advogados. Vamos começar pela Comitê Disciplinar da COPA São Paulo, começando pelo processo, o primeiro da pauta, o processo de preferência número 91, Flamengo versus Aster. Quem é o relator é o doutor Marcos. Doutor Marcos, o senhor está com a palavra para relatório. Obrigado, senhora presidenta. É um prazer que eu participe dessa última sessão da Comitê Disciplinar da Copinha. Um prazer imenso é presidido por Vossa Excelência, né? Fazia muito tempo que a gente não se encontrava, mas nessa circunstância eu acho que é a segunda vez, se não me engano, e é sempre um prazer. Parabenizar a Federação Paulista de Futebol pela Copinha e pelo sucesso que alcançou, né? Uma audiência grande em 2024. Isso é importante. Cumprimentar os presentes, doutora Mariana, doutor Carlos Alberto, doutor Daniel Falcão, doutor Ricardo, os patronos das agremiações, e a doutora Júlia e o doutor João Marcos, que sempre nos dão muita força aí. Bom, iniciando, então, a denúncia da Procuradoria, nesse processo 91 de 2024, relativamente à partida ocorrida entre as agremiações do Flamengo, do Rio de Janeiro e do Aster de Itaquaquecetuba. A data dessa partida foi 19 de janeiro de 2024. A denúncia traz como denunciados aqui os senhores, os atletas Daniel Rogério de Oliveira, Vinícius Gabriel da Silva Chacon e a agremiação do Flamengo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro. Consta, então, na súmula e relatório de arbitragem que o atleta número 25, Daniel Rogério de Oliveira, da equipe do Flamengo do Rio de Janeiro, recebeu o cartão vermelho direto por provocar a torcida adversária, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Expulso por provocar com gestos hostis, entre parênteses, mão na orelha e dedo indicador na boca, a torcida adversária após sua equipe conseguir a classificação para a próxima fase do campeonato. A atitude provocou um princípio de tumulto e vários torcedores da equipe visitante atiraram copos e garrafas d'água no campo de jogo. Após o gesto, o goleiro da equipe adversária agarrou o referido jogador atirando no chão. Não foi possível a apresentação do cartão vermelho devido à comemoração de sua equipe com a torcida. O capitão e a comissão técnica foram informados sobre a expulsão. Assim, o senhor Daniel Rogério de Oliveira, ele está denunciado no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Consta ainda que, na súmula de relatório de arbitragem, que o atleta número 12, Vinícius Gabriel da Silva Chacon, da agremiação do Aster de Itaquá, recebeu o cartão vermelho direto por praticar conduta antidesportiva, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas, expulso por agarrar e jogar no chão seu adversário número 25, o senhor Daniel Rogério de Oliveira, após o referido jogador provocar a torcida adversária com gestos hostis. Informa que não foi possível a apresentação do cartão vermelho devido à comemoração da equipe adversária. O capitão e a comissão técnica de sua equipe foram informados da expulsão. O senhor Vinícius Gabriel da Silva Chacon, da equipe do Aster, foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Por fim, consta da súmula e relatório de arbitragem que a agremiação do Flamengo Futebol e Regatas do Rio de Janeiro, aos 49 minutos de jogo, deixou de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem em sua praça de desporto, conforme relatado pelo árbitro. Informa que a partida foi paralisada aos 49 minutos de jogo, devido à torcida do Clube de Regatas Flamengo acender sinalizadores na arquibancada. A partida ficou paralisada por 1 minuto e 30 segundos e após transcorreu normalmente. Assim, essa infração está denunciada na letra do artigo 213 do Código Brasileiro Desportivo, inciso 1º. Esse é o relatório, senhora presidente. Obrigada, doutor Marcos. Eu chamo o doutor Rodrigo, pergunto se tem provas a produzir pela defesa. Tem sim, presidente, tá? A defesa, boa tarde, primeiramente. A defesa juntou algumas fotos, né? Juntou vídeo também. Perfeito.
Todos já tivemos acesso ao processo. Eu vou pedir para os relatores, se for possível, acessarem pelo próprio processo os vídeos. Além dessas provas, doutor Rodrigo, tem alguém mais, algum depoimento? Ou só as provas Não, que já foram presidente. juntadas? Tá. Somente Pela as provas. Perfeito. Pela Procuradoria, doutora Mariana, a senhora tem alguma prova a produzir? Sem provas a produzir, doutora. Obrigada. Doutor Marcos e os demais auditores, quando terminarem de ver as provas, me avisem para a gente dar a palavra à Procuradoria, por gentileza. Eu já as vi, senhora presidenta. Já analisei. São 2 vídeos e acho que 3 ou 4 fotografias. Perfeito. Doutor Carlos, doutor Daniel, doutor Ricardo. Senhora presidenta, para mim também estou satisfeito. Eu analisei os vídeos e o que foi anexado como prova. Perfeito. Obrigada. Então, por gentileza, também, com a senhora palavra à presidente. Procuradoria. Nobres auditores, boa tarde a todos, defensores aqui presentes, doutor João pela secretaria. Chegamos finalmente à última sessão da Copa São Paulo de Futebol 2024. No presente caso, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, em que pese o Clube de Regatas Flamengo tenha apresentado vídeos, eles não afastam o fato de que poderia ter havido sinalizadores no meio da torcida do Flamengo, além destes outros que foram acesos e não relatados em súmula. Nesse sentido, então, a Procuradoria aguarda a condenação de todos os denunciados nos exatos termos da denúncia. Obrigada, doutora Mariana. Com a palavra, doutor Rodrigo. Boa tarde, mais uma vez, presidente, Procuradoria, relator, auditores, colegas presentes. Inicialmente, começando pelo clube, que é o artigo 213, a defesa juntou o vídeo, e esse sinalizador, na verdade, barra bastão de luz. Sinalizador tem um potencial lesivo diferente de um bastão de luz. Esse bastão de luz, ele foi aceso na hora do gol, na hora da comemoração. Então a defesa junta o vídeo para provar que o jogo, a partida, estava já paralisada em virtude do gol. Estava tendo uma comemoração, o jogo não parou, a partida não ficou paralisada em virtude do bastão de luz que foi aceso. Que, por sinal, numa partida com bastante torcida, até pela categoria que é impressionante, acontecer de passar na revista um bastão ou 2, mas no vídeo mostra um bastão somente, é pouquíssimo pela quantidade de torcedores. É importante ressaltar a belíssima organização da organizadora, da federação, da Copinha. Apesar do Flamengo ser mandante, toda a organização é feita pela administradora do campeonato, pela Copinha. O Flamengo não tem gerência de colocar funcionários no estádio, é diferente quando a gente joga no nosso estado. Lá quem cuidou disso muito bem, foi muito bem organizado, só tivemos um caso de bastão aceso na hora do gol, comemorando o gol, que a própria torcida pediu para apagar, e as fotos que foram anexadas mostram a quantidade de policiais. Eu fiquei impressionado num jogo dessa categoria, a quantidade de policiais que foram solicitados pela federação que compareceram na partida. Então, a defesa prova que foi um caso assim isolado, sem maior gravidade, Então a defesa pediu a dissolução. Agora, se não for um entendimento, pela dissolução, a defesa vai pedir a desclassificação para o artigo 191. Passou na revista um bastão de luz, daquela quantidade toda de torcedores. E nessa desclassificação pede a aplicação da advertência, se não for o caso de dissolução. Em relação à expulsão do Daniel Rogério, a defesa também junta o vídeo que a torcida adversária estava atrás da onde estavam sendo realizada a cobrança dos pênaltis. A torcida adversária estava cantando, um vai perder, inflamando, cantando, fazendo pressão, Aqueles cânticos todos, que é normal de jogo, isso é normal da partida. Não existe partida de futebol sem uma torcida fazer pressão. E a reação do Daniel Rogério, quando acabou a partida e a sua equipe foi
vencedora, classificada para a próxima fase, foi tipo, vocês não estavam cantando, vou perder, vamos perder. Ele colocou a mão na orelha e a mão na boca. Somente isso. Isso é provocar a torcida. A torcida estava cantando antes. E aparece isso, aparece o áudio no vídeo. Então, não é esse tipo de provocação, que nem é provocação, que o Código quer tutelar. No máximo, seria um artigo 258, não um 258A. Tanto é que. E com a aplicação de um cartão amarelo, não precisava nem expulsão. Tanto é que, na mesma partida, e consta também no vídeo anexado pelo narrador da partida, que o jogador Júlio César, da equipe adversária, provocou o atleta do Flamengo e o árbitro deu um cartão amarelo pela provocação. Consta no vídeo, consta também na súmula da partida, que em virtude de provocação do adversário, o atleta Júlio César, da equipe adversária, recebeu o cartão amarelo. Então são 2 pesos e 2 medidas. Um provocou um atleta, que é muito mais grave, levou um cartão amarelo. E o Daniel Rogério, que comemorou a classificação em resposta ao que a torcida estava provocando, de uma forma bem tranquila, que não passa da linha tênue desportiva, colocando a mão na orelha e a mão na boca. Tipo, vocês não estavam gritando que eu ia perder ou que a equipe ia perder, nós ganhamos. Somente isso. Agora, a reação da torcida adversária, arremessando garrafas e copos no gramado, que, diga de passagem, sequer foi denunciado. Consta isso no relatório da partida e não houve denúncia por esse arremesso de garrafa e de copos da torcida adversária. Isso sim é uma reação desproporcional que é tutelada pelo CBJD. E as fotos mostram naquele local a quantidade de policiamento. Então, por mais que tivesse ocorrido, que não foi o caso, seria impossível ter qualquer tipo de confusão que passasse da linha tênue pela quantidade de policiais que estavam naquele setor. As fotos mostram isso. É impressionante. Aqui no Rio de Janeiro, nos Jogos do Flamengo, o jurídico ele trabalha nos jogos. Então, a gente faz o registro de ocorrência, vai à delegacia. Então, a gente sabe o que acontece. Eu nunca vi num time de um jogo profissional ter a quantidade de policiais como teve nessa partida. É impressionante a organização, assim, tá de parabéns, nota 10. Então, foram casos, assim, isolados que aconteceram, que realmente é inerente ao tipo de modalidade, ao tipo de evento. Então, a defesa vem pedir a absolvição também do Daniel Rogério, né, pelos gestos que não são provocativos, nesse tipo de gesto que o Código quer tutelar. A reação da torcida que foi desproporcional. E a reação do time, do outro jogador, que é o goleiro, do atleta, que acabou o jogo, ele pula no atleta do Flamengo e derruba. Ele golpeou o atleta do Flamengo. O do Flamengo ele bota a mão na orelha e bota a mão na boca. Em resposta que a torcida estava gritando. Agora o jogador adversário, o atleta adversário, o goleiro, está na súmula isso. Ele derruba o atleta do Flamengo. Fisicamente. Ele agarra e derruba. Isso que é lamentável. Então, provavelmente, o árbitro, se quisesse dar um cartão amarelo, preferiu expulsar os dois. Para acabar logo com aquela situação. Agora, a atitude do atleta do Flamengo, no máximo, era com um cartão amarelo. Se não for um entendimento de Vossas Excelências, a defesa vem pedir a desclassificação para o artigo 258, caput, e aplicando a advertência. Mas, repito, a defesa é pela absolvição, porque esse tipo de gesto praticado pelo Daniel Rogério inerente ao jogo, à modalidade, ao esporte, não passa da linha tênue, né? E principalmente pela falta de gravidade e pela sua primariedade. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, doutor Rodrigo. Com a palavra, o relator para voto, por gentileza. Palavra, o relator para voto. Obrigado mais uma vez, senhora presidenta. Parabenizar o doutor Rodrigo pela defesa contundente que fez. Eu vou iniciar aqui pelo senhor Daniel Rogério de Oliveira, que quem
teria colocado a mão na orelha e feito o sinal de silêncio, né, com o dedo indicador na frente da boca. Hoje, tudo quanto ao lance que o doutor mencionou, eu só vou observar que não é a incumbência desse tribunal reapitar a partida. Nós apenas julgamos aquilo que foi anotado em súmula e que efetivamente tenha causado prejuízo, mas não dessa análise técnica que incumbe a arbitragem. Com relação ao atleta, eu até imaginei que fosse ele que tivesse feito o gol, né? E como manifestação pelo gol, eu até acreditaria que não caberia punição ao atleta por entender que foi uma simples manifestação, até não enxerguei provocação disso a priori. Mas, considerando que a defesa, que eu lamento não tenha trazido uma imagem que demonstrasse efetivamente o gesto para que nós pudéssemos captar, ver qual foi a forma que ele ocorreu para incitar a torcida, né? Simplesmente ele pode ser só isso ou pode haver mais do que isso que nós não sabemos, mas a súmula gosta de presunção relativa de veracidade, né? E ela não foi desnutrida. Diante disso, e considerando que ele não fez o gol, não foi ele quem fez o gol, logo não foi uma expressão de vibração do seu próprio gol, foi um outro atleta que foi lá, em tese, provocar a torcida. Eu aplicaria a pena de 2 partidas, que é a mínima que o artigo prevê, mas eu reduzo para uma, ante a característica da competição. Então, o senhor Daniel Rogério de Oliveira, eu voto por uma partida. Concordo com o doutor Rodrigo quando ele fala que faltou a dor da Procuradoria denunciar a agremiação, né? Porque eles atiraram objetos do campo, né? E isso está espelhado na letra do artigo 203, do inciso 3º do Código, né? Foram atirados objetos no gramado e a agremiação a quem a torcida se manifestava deveria ter sido denunciada nesse artigo 213. Com relação ao sinalizador, eu entendo, a gente já até discutiu em algumas outras circunstâncias, a questão da diferenciação do bastão com o sinalizador. Eu entendo que eles são semelhantes, né? Eles são elementos que se propagam com o mesmo efeito e mesma contundência. Entendo que a absolvição, compreendo também quando o doutor fala que o mando da Federação Paulista de Futebol, mas também observo que é de fácil identificação quem foi que acendeu lá pela imagem que o doutor arrolou como prova, ali pela filmagem, o doutor arrolou como prova, não tive acesso a outros elementos. Mas eu sempre bato naquela questão de que a torcida, essas torcidas, elas são ligadas às agremiações, as agremiações fazem questão de ficarem ligadas a elas e assumem, inclusive, por não se desvincular dessas associações de torcidas organizadas, acabam arcando efetivamente com ônus que elas praticam dentro do seu estádio, dentro das suas praças esportivas. E diante disso eu não tenho como afastar a punição, não vou penalizar um valor alto, mas eu entendo como razoável a pena de R$2.000 a agremiação do Flamengo Futebol de Regatas. Com relação ao outro atleta, que é da outra agremiação, o atleta Vinícius, do Acer Itaquá, Vinícius Gabriel da Silva Chacon, a atitude agressiva dele é absurda e inapropriada. Eu não vou ficar aqui fazendo ilustração, porque já foi narrado tudo que ele foi feito. Então, eu puno com a pena de 2 partidas. Esse é o voto, senhora presidenta. Muito obrigada, doutor Marcos. Com a palavra, doutor Daniel, por gentileza, para voto. Boa tarde a todas e a todos. Quanto aos atletas, eu concordo em gênero, número e grau com o relator. Já quanto à agremiação, eu tenho adotado o entendimento. Na última sessão que eu participei, houve até uma discussão bacana com a doutora Mariana a respeito disso, no seguinte sentido: não tem mandante, não tem visitante, então a equipe, pelo menos ao meu entender, a minha opinião foi vitoriosa daquela vez,
Não tendo mandante, não tem visitante, então a equipe não tem como fazer qualquer tipo de atitude em relação à prevenção da questão de invasão de campo ou de arremesso de objetos. Então, naquele momento, a maioria votou pela absolvição das equipes, né? E eu não sei como vai ser aqui, mas eu vou manter a minha opinião que numa competição como a Copinha, não havendo como a equipe participar da organização do evento, então ela não pode ser responsabilizada por esse ato. Então, eu voto pela absolvição. Então, concordo com o relator quanto aos atletas e quanto à equipe do Clube de Regata do Flamengo, eu divirjo votando pela absolvição pelos motivos aqui expostos, presidente. Obrigada, doutor Daniel. Com a palavra, doutor Ricardo, para voto. Boa tarde novamente a todos e a todas. Gostaria de parabenizar o senhor relator aí pelo voto. Vou acompanhar o doutor Daniel nessa divergência em relação ao voto do doutor Marcos. O restante do voto eu sigo o relator. Muito obrigada, doutor Ricardo. Então, com a palavra, agora, o doutor Carlos, por gentileza, para voto. Boa tarde, presidenta, senhora presidenta. Boa tarde, senhora procuradora. Doutor Rodrigo, parabéns pela defesa técnica. Muito bem argumentado. Doutor Marcos, pelo voto. Eu farei algumas considerações e proferirei meu voto. Eu entendo que a Copa São Paulo de Futebol Juniores, ela tem um caráter, além de todos os outros caráteres, ela tem um caráter educativo. Tem um caráter de formação do próprio caráter de um pseudo, de um futuro atleta. Queria atenuar uma atitude de atletas dessa categoria, talvez não me pareça o caminho mais correto diante da robustez das provas apresentadas. Então, com relação aos atletas, eu acompanho o voto do nobre relator, Dr. Marcos. Com relação ao sinalizador, o bastão de luz, como quis introjetar o Dr. Rodrigo, se nós formos buscar a explicação técnica para ambos, elas terão, às vezes, a mesma finalidade, né? O sinalizador, para um agente de trânsito, por exemplo, um bastão de luz, eu não vejo plausibilidade nessa tentativa de distinção entre ambas. E quando os nobres colegas trouxeram a questão do mandante, se nós lembrarmos que o jogo das fases segunda, terceira, semifinal e coisa parecida, elas dependem de quem vence as outras partidas e as suas colocações nos seus respectivos grupos, nós podemos, sim, na minha opinião, entender que há um mandante naquela partida. Então, também concordo com o voto do nobre relator, Dr. Marcos, na questão da penalização ao clube no montante de R$2.000. É assim que voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Carlos. Doutor Daniel está com a mão levantada. Com a palavra, doutor. Eu não costumo fazer isso, mas enfim. No jogo Flamengo e Aster Itaquá, o jogo foi em Osasco, então eu gostaria de destacar isso, que não faz sentido a gente tratar de um clube sendo organizador do jogo, porque o jogo não está sendo nem feito por nenhum dos dois, mas era só isso que eu gostaria de ressaltar. Obrigada, doutor Daniel. Eu gostaria de parabenizar a Procuradoria pela denúncia, também o doutor Rodrigo pela defesa muito aguerrida, com provas, o que a gente acaba enriquecendo mais a nossa decisão, e também ao doutor Marcos, relator, e dizer que eu sigo integralmente o seu voto, meu entendimento também segue na mesma linha que o doutor Carlos apresentou, de maneira que, por unanimidade de votos, declarando, fica suspenso por 2 partidas o atleta Vinícius Gabriel, por incursão no artigo 258. Fica também suspenso o atleta Daniel, por incursão no artigo 258A, a suspensão em uma partida, e por maioria fica absolvido o Flamengo. Esses os votos. Então, julgamento encerrado. João, conseguiu pegar? Consegui sim, doutora. Pode prosseguir. Obrigada. Doutora,
Por favor, Senhora- doutor Carlos. Desculpa. A senhora disse por maioria fica absolvido o Flamengo. O meu voto da senhora e o do relator foi pela condenação do Flamengo. Não foi com relação aos sinalizadores? Muito obrigada pela retificação, o senhor tem razão. Eu tinha anotado um a mais aqui, mas era o meu voto que, na verdade, eu tinha escrito em cima. Ah, Meu tá. voto é pela condenação, o senhor tem razão. Então, fica por maioria a condenação do Flamengo na multa pecuniária de R$ 2.000 por incursão no 213, inciso 1º do CBJD. O doutor Rodrigo está com o fone. O microfone é isso. desligado, doutor Sim, Rodrigo. tirei uma dúvida, é reduzida a metade a multa de 2.000 pela categoria ou pela modalidade? A meu voto é por manutenção dos 2.000, já levando em consideração a partida seja armadores, e o do Já com a aplicação do 82? Já com a aplicação do 182. Tá bom. Obrigado, tá? Eu que agradeço, doutor Rodrigo. Vamos dar sequência agora? Boa tarde a Segunda todos. preferência. Boa tarde, doutor Rodrigo. Obrigada. Segunda É. preferência é 92, Campeonato Copa São Paulo Júnior, jogo Corinthians e Cruzeiro SAF. A minha relatoria, o advogado, tem algum advogado presente? Oi, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Sim, eu estou representando o Corinthians. Tá bom, muito obrigada, doutor Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado. Vou proceder ao relatório. Então, trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva, que denunciou a agremiação Corinthians pela incursão no artigo 213, inciso 1º do CBJD, sobre razões de constar da súmula, que é os 79 minutos, 79 de jogo, o árbitro paralisou a partida por ter sinalizadores acesos na torcida da equipe mandante, sendo orientado pelo diretor do jogo e solicitou o anúncio no som do estádio. Também consta que a partida ficou paralisada por 4 minutos, sendo apagado os sinalizadores e reiniciado a partida. Há também a defesa escrita juntada pela agremiação e tem provas documentais. Vou perguntar para o doutor Sérgio se o doutor tem, além dessas provas já juntadas nos autos, se o senhor tem outras provas a produzir. Sem provas, excelência. Perfeito, obrigada. Os nobres auditores conseguiram ter acesso já às documentações? Segui sim, senhora Podemos presidente. prosseguir? Eu também, excelência. Obrigada. Com a palavra, a Procuradoria, a doutora Mariana. A Procuradoria inicia cumprimentando o doutor Sérgio, agradecendo a presença aqui nesse Tribunal de Justiça Desportiva, sempre honrada. Aqui a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e com relação às alegações do Corinthians apresentadas em defesa escrita, inicialmente com relação à multa já imposta pelo Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, há informação no próprio regulamento específico de todas as competições de que, inclusive no regulamento geral de competições, de que multa administrativa imposta pelo Departamento de Competições não se confunde com aquela a ser aplicada pelo TJD. São searas distintas, então assim como uma penalidade na área administrativa não impede uma penalidade na área penal, da mesma forma, em âmbito jurisdesportivo, a penalização pela Federação Paulista de Futebol não impede a penalização também pela Justiça Desportiva. Com relação à campanha efetuada pelo clube, ela deve se levar em conta no momento da dosimetria da pena, no entanto, ela não tem se mostrado suficiente a coibir que torcedores acendam sinalizadores e ajam de determinadas formas. Então, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação do Corinthians com relação à ação ocorrida na partida realizada na Neoquímica Arena. Obrigada, doutora Mariana. Com a palavra, doutor Sérgio, para a defesa, por gentileza. Muito obrigado, senhora presidente, senhores auditores, João, doutora Mariana, senhora procuradora, a honra é toda minha de estar em mais um julgamento deste tribunal, na presença de vossas excelências. De forma bem objetiva, o Corinthians não vai trazer as mesmas argumentações, até porque caso semelhante já foi discutido aqui no julgamento
anterior a este, né? Então não vai se discutir muita questão de sinalizador, bastão, mandante, visitante, enfim. O ponto aqui mesmo é para se discutir a dosimetria da pena, levando em consideração, sim, a multa aplicada em esfera administrativa, ainda que previsto em regulamento, assim como muito bem posto pela senhora procuradora, ainda que previsto em regulamento da competição, que não se confunde um em aspecto administrativo e desportivo, deve levar em consideração que o Corinthians já foi multado, né? Então, ainda que possa ser cobrado de duas naturezas distintas, já há uma, digamos assim, uma condenação em pecúnia para o Corinthians, né? Então, peço que deve se levar em consideração essa questão, porque caso contrário o Corinthians vai pagar mais de uma vez pelo mesmo ato, entendeu? Então, por isso que peço aí para que os senhores levem em consideração na hora da dosimetria. E com relação aos documentos juntados pelo Corinthians, o Corinthians ele faz essas campanhas semanalmente nos seus jogos, né, que acontecem no seu estádio, e faz diariamente esses jogos que faz o seu, faz semanalmente essas campanhas no seu estádio, nos seus telões, mostrando, né, que proibido cometer ato homofóbico, cantos provocativos, sinalizadores, invadir o estádio e tudo mais. Então, por conta de todo esse cenário, isto né, essa campanha já realizada, bem como também o fato do Corinthians já ter sido penalizado na esfera administrativa, pede-se, então, pela consideração de Vossas Excelências, para que a pena aplicada seja próxima do mínimo legal, haja vista já a penalidade financeira já havida. É a defesa, Excelências. Obrigado. Muito obrigada, doutor Sérgio. Quero parabenizar o senhor pela defesa, também a doutora Mariana sempre aguerrida também, com uma argumentação jurídica que sempre me salta aos olhos. Fica aqui meus agradecimentos já por esse tempo junto com a doutora que tem aprendido e com o doutor Sérgio neste momento também. Eu acho que a gente pode pular essa questão e ir direto ao que alega a defesa quanto à dosimetria da pena. Entendo aqui que o caso é bem parecido com o anterior, mas temos algumas distinções onde houve uma paralisação de 4 minutos na partida, e isso tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração também o fato de que o Corinthians, na verdade, foi uma partida profissional, onde 100% dos jogadores constados da súmula são profissionais, maneira pela qual, levando em consideração já o requerido, eu entendo pela manutenção do valor que foi a condenação do Flamengo. Então, meu voto é pela condenação em R$2.000, presidente. Com a palavra agora, doutor Marcos, por gentileza. Senhora presidenta, parabenizo o doutor Sérgio pela defesa e parabenizo Vossa Excelência também pelo voto. E o acompanho. Parabenizo o trabalho do Esporte Clube Corinthians Paulista com relação à cartilha que foi distribuída. E imagino que ambas as multas sejam repassadas à associação, torcida organizada, tarará, que eu não sei qual é o nome dela, e como reembolso, né? Esse é o voto, doutora. Muito obrigada, doutor Marcos. Por gentileza, com a palavra, doutor Daniel, para voto. Presidente, só fiquei numa dúvida uma coisa. É condenação em 4 ou em 2? Ou é 4 diminuído para 2? Só isso que eu não entendi no seu voto. Foi diretamente para 2, mas aqui nesse caso é diferente do Flamengo, porque eu entendo que a partida era profissional, onde 100% dos atletas do Corinthians escalados, né, na súmula são profissionais. Entendi. Como a senhora já afastou a questão da responsabilidade ou não, o próprio advogado que renunciou a essa questão, então acompanha o relator. Muito obrigada, doutor Daniel. Com a palavra, doutor Ricardo. Acompanho integralmente o relator, senhora presidente. Obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra, doutor Carlos. Cumprimentar o doutor Sérgio e o Corinthians por esse material, que deve ser entregue até no embarque do ônibus lá da torcida. Por vezes os clubes fornecem ônibus para as torcidas, então precisa ser entregue lá. Parabenizo pela iniciativa. Parabenizo também por ter aí habilidade hoje com
o som, né? Porque na audiência que estivemos juntos tinha dificuldade aí no som, mas hoje funcionou perfeitamente. Parabéns. Senhora presidente, acompanhe integralmente o voto da senhora. Muito obrigada. Todos já votaram, todos os auditores. Doutor Carlos já foi, né? Isso, perfeito. Doutor Ricardo também? Só perfeito. Então, vou proferir então, o resultado. Fica o Corinthians, então, combinado na multa de R$ 2.000 por incursão no artigo 213(1) do CBJD. Julgamento encerrado. Senhora presidente, muito obrigado. Eu agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Eu quem agradeço, doutor Sérgio. Peço desculpa porque eu ainda estou aprendendo a presidir, então eu fico às vezes meio perdida, mas não quis ser deselegante com o senhor. Nossa, se isso é aprender, você já pode virar professora, senhora presidente. Já Obrigada. muito bem conduzida. E, doutor Carlos, a única coisa que falta aprender aqui no clube é ser operador de som, viu? Porque advogado não... Mas tá indo bem, tá indo bem. Tchau, até logo. Até logo. Vamos para o próximo da pauta. Também a terceira prioridade é o primeiro da pauta, número 72, de relatoria do Dr. Carlos Alberto da Silva, na partida Cruzeiro SAF versus Madureira. Com a palavra, relator. Mais uma vez, boa tarde, senhora presidenta, boa tarde, nobres auditores, doutora Mariana, procuradora. O processo 72, partida realizada em 13 de janeiro de 2024, com início previsto para as 21h30 entre as equipes do Cruzeiro SAF e Madureira, Cruzeiro de Minas Gerais, Madureira do Rio de Janeiro. Figuram como denunciados os integrantes da comissão técnica, o senhor Josicler Oliveira de Souza, técnico da equipe do Madureira, e o senhor Ednei Cristiano de Oliveira, treinador de goleiros também da equipe do Madureira. Ambos por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Abre aspas. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Doutor Carlos, desculpe interrompê-lo, mas um deles já foi julgado. Já foi julgado. É só o supervisor, que é o José Roberto Jamas de Cerqueira Leite, que está denunciado como incurso nas penas do artigo 258 e do 258B do CBJD. São as últimas páginas do processo em que está o aditamento da denúncia. Só um minuto. A partir da página 29. Sim. Estou abrindo aqui. Retomando, então, partida entre Cruzeiro, SAF e Minas Gerais, Madureira, dia 13 de janeiro de 2024, o início previsto para as 21h30. Figura como denunciado o senhor José Roberto Jamas de Cerqueira Leite, supervisor da equipe do Madureira Esporte Clube, em curso nas sanções do artigo 258 caput e 258, ambos do Código Brasileiro, 258B, ambos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas regras deste Código. Artigo 258B, invadir local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida, prova ou equivalente durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar. É assim que consta na súmula. Este é o meu relatório, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Carlos. Nós temos defesa nesse processo? Sim, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. O senhor tem provas a produzir? Não, sem provas, presidente. Perfeito. Então, com a palavra, a doutora Mariana. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação do denunciado.
Obrigada, doutora Mariana. Com a palavra, doutor Pedro. Obrigado, presidente. Senhora presidente, eminente relator, doutor representante da Procuradoria, demais presentes nessa sessão dessa comissão disciplinar extraordinária. Excelência, antes de entrar no mérito, o Madureira vem aqui arguir uma preliminar de inépcia de denúncia, haja vista que há uma preclusão lógica e consumativa nesses autos. Os fatos que ocorreram na partida entre Madureira e Cruzeiro já foram julgados em sessão posterior. O fato é que naquela sessão não houve qualquer ressalva, qualquer registro, qualquer consideração da douta Procuradoria sobre baixa dos autos para promover denúncia em relação ao supervisor do futebol. O fato é que, nessa forma, há evidentemente um arquivamento implícito. Um arquivamento, haja vista que foi promovida uma denúncia, não foi promovida contra esse profissional, haja vista que o treinador e o provedor de goleiros foram denunciados, houve uma sessão de julgamento sobre esse jogo, houve uma defesa, houve também uma decisão desse tribunal. A Procuradoria teve a palavra, poderia ter feito qualquer ressalva, qualquer resguardo o seu direito de denunciar sobre esse jogo, não o fez, perdeu o seu direito, e agora, após quase 20 dias depois, há uma nova denúncia sobre o mesmo jogo, sobre quase os mesmos fatos. Excelência, isso viola o princípio da ampla defesa, isso viola o contraditório, isso viola a sistemática, porque do próprio código. Evidentemente uma preclusão lógica. E essa preclusão lógica ela é ensinada por Carnelucci nos seus escritos sobre direito processual civil. Se a parte que tem algum direito não utiliza esse direito na primeira momento que tem essa manifestação dos autos, ela perde esse direito. Não podemos aqui, nesse caso, superar essa preliminar. No entanto, Excelência, se Vossas Excelências superarem pelo princípio da eventualidade, adentrando no próprio mérito, o mérito explica por que não houve denúncia. Não houve infração disciplinar nos autos. É evidente e claro que a conduta do supervisor do Madureira não é uma infração disciplinar. Ele se aproximou do árbitro da partida ao final do jogo, como é rotineiro nas categorias de base, como é rotineiro em todas as competições ao redor do país, e principalmente como representante do Madureira ali, como chefe da delegação do Madureira, ele foi fazer ponderações com o árbitro da partida. Ele não foi desrespeitoso, ele não ofendeu, ele em nenhum momento usou palavras de baixo calão, ele não foi agressivo, ele não precisou ser contido pelo policiamento, pela segurança privada, ele apenas disse que ele fez uma crítica. Ele foi ao final do jogo, foi ao árbitro e falou: você nos prejudicou. Virou de costas e saiu andando. É evidente que não há infração disciplinar, não há um objeto de denúncia. A suposta invasão de campo sequer estava com a partida correndo. O artigo 58B é bastante claro, que fala ali durante a partida. Não houve. O objetivo do artigo 251B era aqueles dirigentes que adentravam no meio do espetáculo buscando, no grito, alterar alguma coisa. Não foi o que ocorreu. Ele, ao final, como chefe de delegação, como supervisor do Madureira, ao final, depois de tentar recolher os seus atletas e também de dar os cumprimentos finais, final do jogo, ele preferiu uma reclamação. O artigo 5º da Constituição da República do Brasil, ele é bastante claro. Há liberdade de expressão. Eu não posso utilizar do tribunal, seja de forma administrativa, ou seja através de justiça esportiva, uma forma de cercear o direito de um cidadão nacional de proferir o que entende como certo ou errado. Mais uma vez, o limite da liberdade de expressão está estipulado na ofensa e no desrespeito. Isso não ocorreu. Não há ofensa, muito menos desrespeito nos autos. E até por isso que o Madureira entende que, inicialmente, a Procuradoria de Justiça Esportiva sequer apresentou denúncia. E, mais uma vez, aqui, fazendo referência à questão da inépcia, quando há um arquivamento pelo procurador original, quando não há um provimento de denúncia, a única coisa que o Código autoriza a reabertura é através do procurador-geral. A denúncia não foi assinada pelo procurador-geral. Então, todos os elementos dos autos demonstram que não houve infração disciplinar. Aqui, um excesso. Depois que foi publicado o julgamento, o resultado
que o Madureira não contestou, aceitou a punição para os profissionais que, de fato, naquele momento foram desrespeitosos, o técnico, o preparador físico, ambos foram desrespeitosos, tomaram punições duras desse tribunal e rígidas do Madureira, e em nenhum momento questionou o que ocorreu nesse tribunal, mas o fato é que o supervisor de futebol do Madureira nada fez semelhante. Ele tem esse direito, assim como os clubes têm direito de enviar nota oficial, de fazer ofício formal para a federação, e não podem ser punidos por isso. Então, o pedido do Madureira é pela absolvição por ausência completa de tipicidade da conduta, e caso não seja de mesma excelência, seja aplicada a pena mínima de 15 dias, convertida em advertência, com a absorção da conduta de reclamação e de invasão, haja vista que, se for considerada invasão, a conduta invasão é uma conduta meio para o fim ali reclamação, então deve ser aplicada a pena mais gravosa de 15 dias, convertida em advertência. Esses são os termos da defesa, presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Pedro. Só para a gente dar sequência, vamos primeiro votar o que entenderam pela preliminar arguida. Doutora Mariana, acho que a senhora pode se manifestar quanto a essa preliminar, já vista em perfeita posterior. Doutora Alessandra, eu posso me manifestar. O CBJD, contanto que esteja dentro do prazo prescricional, ele não impede aditamento de denúncia nesses termos. O que ele demanda é que seja ditado e que haja nova citação. Isso foi cumprido devidamente, então a Procuradoria sequer entende o questionamento suscitado pela defesa. Perfeito. Entendo também da mesma forma que foi citado anteriormente, não tinha sido nem citado esse denunciado, nesse momento foi citado, teve momento para a defesa, então eu também entendo pelo afastamento da preliminar arguida e gostaria de ouvir também o relator e os demais. Doutor Carlos? Senhora presidenta, eu gostaria de cumprimentar o nobre colega, o doutor Paulo Henrique, pela defesa, pela sua sustentação. Eu entendo que o embate de ideias é o que faz com que a justiça caminhe para o seu fim, que é a justiça. Como dizia os nossos educadores dos bancos escolares, né? Entre o direito e a justiça, na dúvida, opte sempre pela justiça. O meu voto segue no seguinte sentido, senhora presidenta. Não se trata de um ato isolado do coordenador de futebol, do gerente de futebol, do gestor de futebol. Isso é um conjunto de ações que envolvem. Óbvio que não estamos julgando hoje essas pessoas que já foram julgadas, mas o treinador de goleiros, o técnico da equipe, em conjunto com as pessoas que dirigem o futebol do Madureira, da equipe do Madureira. Então, eu entendo que está tipificado, sim. Não afasto, como já foi votado, como já foi decidido pela nobre procuradora, a doutora Mariana, e por Vossa Excelência, a nobre presidenta, o que foi questionado pela defesa de prescrição, de falta de denúncia, até porque foi aberto o prazo para a defesa técnica. Houve a edição da denúncia e houve a abertura do prazo para a defesa técnica em tempo hábil. Em nenhum momento houve prejuízo à defesa nesse sentido. Não se prejudicou a defesa. Invocar um artigo constitucional do direito de manifestação, nós temos que lembrar também que na pirâmide de Kelsen, lá, a gente invoca a Constituição da República Federativa do Brasil, mas temos lá o abuso de direito, né? Não tem um direito absoluto de falar, gesticular o que eu bem entender em qualquer espaço. Existe uma norma, existe uma normatização, existem mecanismos de eu expressar o meu descontentamento, seja com a organização da competição, ou seja com a própria arbitragem, ou o trio de arbitragem, ou a equipe de arbitragem que estava naquele dia em campo. Por tudo isso que nós ouvimos aqui e lemos nos autos, na súmula, nas provas trazidas, eu condeno o gestor de futebol, né? Deixa eu buscar. Supervisor da equipe. Supervisor da equipe, em ambos os artigos que foi denunciado, com 15 dias, pena mínima de 15 dias em cada uma das tipificações cometidas por ele.
somando-se 30 dias. Obrigada, doutor Carlos. Com a palavra, por gentileza, para voto, doutor Marcos. Excelência, Obrigado. desculpa, só que fique registrado, é o senhor José Roberto Jama Cerqueira Leite, supervisor da equipe. Obrigada, doutor Carlos. Obrigado, senhora presidenta. Parabenizo o defensor, a defesa muito bem feita. Apreciei muito as suas colocações. Parabéns, doutora Mariana, também, por ter trazido informações pertinentes. E o voto do relator também. Com relação à prescrição, eu acho que falta aí um elemento fundamental para a gente analisar, que seria saber se se na sessão foi julgado e findado os autos, se ali foi mencionado que seria trazido para nova denúncia. Se fosse nova denúncia, seria um outro procedimento, e não um aditamento. Mas isso já está superado pela exposição da doutora Mariana. Com relação ao voto, eu concordo e acompanho a punição com relação aos 15 dias pela invasão no gramado. No entanto, eu divorcio da punição no 258. Eu entendo que a Constituição não veda a manifestação, já manifestei a respeito disso em algumas sessões. Não vejo, no que o denunciado disse aqui, eu não vejo nada de desrespeito, né? O Código não veda a manifestação e o Código traz explicitamente desrespeito. Não o vendo, eu absolvo no 258. Esse é o voto, senhora presidenta. Obrigado. Muito obrigada, doutor Marcos. Então, só ratificando, o senhor absolveu? No No 258, 258. e acompanha os 15 dias no 258. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Daniel. Presidente, só fiquei na dúvida. A gente está votando só preliminar ou já votando mérito também? Já votando mérito. Então tá, eu acompanho a divergência do doutor Marcos. E no outro acompanho o relator. Perfeito, obrigada. Com a palavra, então, doutor Ricardo. Senhor presidente, obrigado. Eu vou acompanhar o doutor Marcos na divergência também, e no restante eu acompanho o relator. Muito obrigada. Quero parabenizar o doutor pela defesa, também parabenizar o relator pelo voto. Eu vou divergir de ambos. Na verdade, aqui eu entendo que o 258B foi uma tipificação acessória para o 258, maneira pela qual eu entendo a absorção no 258, e o meu voto aqui é pela suspensão de 15 dias. Mas, tendo em vista o alegado, fica então o atleta denunciado absolvido no artigo 258, o supervisor, e condenado na suspensão de 15 dias por incursão no artigo 258B, por maioria de votos. Presidente, a defesa do Madrid vem requerer lavado de acordo, por gentileza. Perfeito. Aqui nós ficamos, então, com o voto divergente, que é o voto do doutor Marcos. Tudo bem, doutor Marcos? Perfeitamente, senhora presidente. Será um prazer. Tá bom, muito obrigada, doutor Marcos. Então, julgamento encerrado. Agradeço, doutor Pedro. E nós vamos para o próximo. Agora nós vamos para o processo 90, que é o terceiro da pauta. Partida Atlético Paranaense, e Grêmio Novo Horizontino. Por gentileza, o relator, doutor Ricardo, para relatório. Senhora presidente, obrigado. Partida realizada entre Atlético Paranaense e Grêmio Novo Horizontino, dia 18 de 1 de 2024, às 17 horas. O atleta denunciado é o atleta Guilherme Bach Cashbaum, consoante o relato do árbitro da partida. Consta em súmula relatório de arbitragem que o atleta de número 17, Guilherme Bach Cashbaum, aqui eu peço desculpas caso de pronúncia equivocada do nome dele, da equipe do Atlético Paranaense, aos 75 minutos do segundo tempo da partida, recebeu o cartão vermelho por praticar jogada hostil contra o seu adversário, conforme relatado pelo árbitro. E aqui abro aspas. Expulso por calçar o seu adversário número 10, senhor Lucas Oliveira Brunet, fora da área penal,
de sua equipe na disputa de bola, impedindo assim uma chance clara de gol. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico e prosseguiu a partida normalmente. A infração disciplinar encontrou respaldo no artigo 250 do CBJD. É o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Doutor Paulo, o senhor está à defesa do Atlético Paranaense, correto? Sim, senhora presidente. O senhor tem alguma prova a produzir? Sem provas. Muito obrigada, então. Então, com a palavra, pela gentileza, nobre procuradora doutora Mariana. Considerando a ausência de provas a não afastarem a presunção relativa de veracidade da súmula, pressupõe-se, portanto, que o atleta calçou seu adversário fora da área penal, impedindo uma oportunidade clara de gol. Dessa forma, então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do atleta expulso com cartão vermelho direto. Muito obrigada, doutora Mariana. Com a palavra, doutor Paulo, pela defesa. Obrigado, senhora presidente. Primeiramente, uma boa tarde a todas e todos. Eu confesso que pedi minha inscrição para sustentar oralmente, muito mais para poder fazer aqui alguns agradecimentos. Eu, nessa Copa São Paulo, pude participar de 3 sessões aqui com Vossa Excelência, sempre aprendendo um pouco. A dinâmica varia de estado para estado e o TJD de São Paulo está de parabéns, em especial escolhendo o comitê disciplinar. Secretaria muito ágil, muito prestativa, muito solícita, os auditores e a procuradoria sempre tratando todos os advogados e advogadas com respeito e decisões muito bem fundamentadas, muito técnicas. Tive absolvição, tive condenação, mas sempre com muitos fundamentos. Então, eu quero só realmente parabenizar Vossas Excelências pela condução dos trabalhos por ocasião dessa copinha, né? E a própria Federação Paulista pela organização do campeonato, como dito ao início da sessão pelo Dr. Marcos. Eu acompanhei os jogos do Atlético Paranaense, sempre na segunda tela aqui enquanto trabalhava, e pude perceber também a belíssima organização. Na partida em comento, inclusive, caiu uma tempestade, assim. Eu até não fiz a juntada do vídeo porque ele coincide exatamente com o que está em súmula. E esse atleta, o senhor Guilherme Bach, ele não teve opção senão realmente derrubar uma falta tática, que a gente chama o atleta da equipe do Novo Horizontino. A bola acabou ficando paralisada na água, estava campo muito encharcado, e ele optou por fazer a falta tática, trocando a sua saída de campo para que o atleta adversário não convertesse aquilo em gol. Então, meu papel aqui tão somente que se leve em consideração a ausência de gravidade na conduta narrada, a ausência de antecedentes desse atleta, muito novo, inclusive, e pediu o apenamento mínimo convertido em advertência, dado que o Atlético foi eliminado nessa partida. Então, o senhor Guilherme não cumpriu a suspensão automática, motivo pelo qual se torna relevante a conversão da pena em advertência. De novo, uma falta tática na disputa da bola, como está em súmula, não afetando a partida, senão o próprio prejuízo desportivo que o Atlético teve. Inclusive, o Atlético perdeu por 3-1 e a maioria dos gols, se eu não estou enganado, foi justamente depois dessa expulsão. Então, por conta desses motivos, eu peço não absolvição, mas o apenamento mínimo convertido em advertência, agradecendo a todos pela atenção. Obrigado. Obrigada, doutor Paulo. Com a palavra, o nobre relator, doutor Ricardo, para voto. Obrigado, senhora presidente. Doutor Paulo, parabenizo o senhor pela defesa. Bom, concordo com o que foi narrado pelo doutor, no sentido de fato, não houve um prejuízo tanto no placar final quanto para a equipe adversária. Motivo pelo qual, né, como o atleta da equipe adversária voltou para o jogo, não necessitou de atendimento, ele realmente trocou o gol pela sua expulsão, motivo pelo qual eu voto no apenamento de uma partida, a qual converto em advertência. Como voto, senhor presidente? Obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra, doutor Marcos. Obrigado, senhora presidenta. Parabenizo a defesa e parabenizo também o voto inteligentíssimo do doutor Ricardo. Eu também acompanho, não houve prejuízo, a partida acabou. Se dependesse de mais desse gol para que a outra agremiação se classificasse, eu acharia prejudicial.
Nesse aspecto, eu acho que não houve, então acompanho o voto pela mínima convertida advertência. Acompanho. Muito obrigada, doutor Marcos. Com a palavra, doutor Daniel. Obrigado, presidente. Um abraço para o Paulo, que é meu colega de questões eleitorais e agora desportivas também. Eu vou divergir, presidente, eu não vou conceder advertência. Mantenho uma partida suspensão, porém sem advertência, porque normalmente o que nós fazemos é converter a advertência no segundo cartão amarelo, que não é o caso aqui. É como um voto, presidente. Muito obrigada, doutor Daniel. Com a palavra, doutor Carlos. Gostaria de parabenizar o Dr. Paulo. Não sei se é mais difícil pronunciar o sobrenome do jogador ou do Dr. Paulo, então eu vou me abster de falar, mas eu acompanho o voto do nobre relator. Obrigada. Eu vou parabenizar também o doutor Paulo, parabenizar o relator. Eu vou pedir vênia, vou acompanhar a divergência. Também entendo que aqui um cartão vermelho direto foi a troca aqui, a opção aqui eu entendo que suspensão e uma partida sem a conversão. Então, por maioria de votos, fica o atleta senhor Guilherme suspenso, convertido em advertência por incursão no artigo 250. Presidente, está encerrado o julgamento. Obrigado, boa tarde, bom trabalho a todos. Obrigada, doutor. Vamos então para o último da pauta. O processo é o 89 de 2024, jogo Catanduva versus Ponte Preta. Acho que nós não temos defesa, não temos ninguém da defesa. Com a palavra o relator, doutor Daniel Falcão. Obrigado, presidente. Processo Catanduva versus Ponte Preta. A denúncia foi apresentada pela doutora Procuradoria com base no artigo 213, inciso 3 do CBJD. Na súmula consta o seguinte: após o encerramento das cobranças de pênaltis, houve invasão do campo por parte do torcedor da equipe do Catanduva, o senhor Wagner Davi Ribeiro, portador do CPF tal. Pulou o alambrado do estádio e correu em direção ao gramado. O invasor foi rapidamente contido pelo efetivo da Guarda Civil Municipal e retirado do campo. Foi registrado no boletim de ocorrência da Guarda Civil Municipal sob o número 10/2024. Houve juntada pelo DCO da Federação, as folhas 5. Na verdade, João, né, trouxe para a gente essa informação a respeito disso, né, que houve a apreensão da pessoa e a feitura do boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência está juntado às folhas 16 e 17 do processo e houve juntada a defesa escrita. Vou fazer aqui rapidamente o resumo. O clube não concorreu com o lamentável acontecimento relatado e, o que é o mais importante, reprimiu o ofensor, identificando e instaurando procedimento extrajudicial em face do mesmo e pedindo a absolvição diante desse fato. Esse é o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Daniel. Com a palavra a Procuradoria. Procuradoria, aqui no presente caso, vai salientar uma circunstância específica. A defesa apresentou o boletim de ocorrência lavrado. No entanto, o boletim de ocorrência ele foi lavrado tão somente no dia 16 de janeiro. E o artigo 213, parágrafo 3º do CBJD, ele é claro dizendo que a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem com a apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de provas para demonstrar a inexistência de responsabilidade. Então, no primeiro caso, o boletim de ocorrência por si só, ele não afasta a responsabilização da agremiação. Por essa razão, então, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação da agremiação, notadamente com esses fatos e essa defesa bem apresentada sejam levados em conta no momento da posição da dosimetria da pena. Muito obrigada, doutora Mariana. Com a palavra o relator para voto, doutor Daniel. Presidente, acho que aqui nós temos duas situações. Primeiro, aquela coisa que eu já tinha conversado já tinha exposto para os senhoras e senhores na outra questão, a respeito se haveria responsabilidade ou não do clube, e mantenho esse meu posicionamento. Já sabendo que o meu posicionamento será derrotado aqui, porque da outra vez foi 3-2, né, ao contrário do meu posicionamento, que obviamente respeito enormemente, diante do fato que houve a juntada do boletim de ocorrência, eu também acho que é circunstância suficiente para a absolvição da equipe. Então, eu voto pela absolvição, tanto para a questão da
da não responsabilidade no caso, mas mesmo assim, se for esperada essa questão, houve a juntada do boletim em tempo que eu acho razoável para ser feito, 4 dias depois da partida, então acho que deve ser o caso de absolvição. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor Daniel. Com a palavra, doutor Marcos, por gentileza. Obrigado. Eu entendo. Eu parabenizo. Doutor Marcos, não sei se é o meu, mas a gente não está conseguindo te ouvir direito. Eu também não ouvi nada, presidente. Eu também não ouvi, não. A senhora quer passar o voto para o outro relator? Isso. É. Pode, Enquanto por ele gentileza. restabelece, né? Perfeito, o senhor tem razão. Por gentileza, pode ser o senhor, doutor Carlos. Ok. Quem dá a ideia que segue no... Eu vou divergir da nobre procuradora com todo respeito, porque na citação ela traz o boletim de ocorrência 10 de 2024. Esse boletim foi lavrado dia 12 de janeiro pela Guarda Civil Municipal. O boletim da Polícia Civil, que para mim não tinha necessidade alguma de ser feito, esse sim foi lavrado, iniciado no dia 16 e emitido no dia 17. Mas o documento que dá robustez é a lavratura do boletim de ocorrência pela GCM, datado de 12 de janeiro, que é o boletim 10, inclusive referenciado na denúncia. Então, acompanho o voto do nobre relator. Muito obrigada, doutor Carlos. Com a palavra, doutor Marcos. Ok, me ouve agora? Sim. Ah, então tá. Eu parabenizo do doutor Daniel pelo voto e eu o acompanho. Eu entendo que a letra da lei especifica que a lavratura do boletim não dá contemporaneidade do fato, porém acho rigoroso, né, que nós punamos a agremiação quando ela indica o terceiro causador do dano, né? Se há indicação do terceiro, conforme instrui aqui o parágrafo 3º, né, seria excesso de rigor que nós exigíssemos ainda que o boletim de ocorrência viesse contemporâneo. Eu acompanho o voto, parabenizo. Presidente, só a palavra aqui, rapidamente, o doutor Carlos lembrou muito bem. Na verdade, a federação se refere a um boletim da Guarda Civil. Então, houve 2 boletins, um da Guarda Civil, que foi feito no mesmo dia da partida, e um posterior da Polícia Civil. Então, o doutor Carlos, de forma muito melhor que a minha, explicou melhor a questão. Na verdade, 2 boletins, um do mesmo dia, outro feito 4 dias depois. Era só isso que eu queria esclarecer. Muito obrigada, doutor Daniel. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, senhora presidente. Acompanho integralmente o voto do relator, a quem parabenizo pelo voto. Obrigada. Também acompanho, acho que foi cumprido a exigência prescindente do Instituto, de maneira pela qual, por unanimidade, fica a agremiação Catanduva, a equipe do Catanduva, absolvido na incursão no artigo 213.3 do CBJD. Julgamento encerrado. Gente, encerramos. Gostaria de agradecer a todos, doutora Mariana, todos os auditores, doutor João, e desculpa aí alguma falha. Obrigada a todos, pessoal. Boa tarde. Até a próxima. Obrigado, doutora Mariana. Obrigado, João. Obrigado a todos os colegas aqui. Parabéns, Alessandra, pela presidência. Obrigada. Parabéns, doutora, pela condução. Um abraço. Obrigado, Parabéns pessoal, a todos, excelente semana. tchau. Um abraço, tchau, tchau. Forte abraço. João, sucesso aí, meu jovem.